estar com vocês em mais uma explanação bíblica, em mais um estudo. E hoje nós queremos falar com vocês. Primeiramente, obrigado a todos que têm nos acessado, mandado e-mail, navegado em nosso site. Nosso muito obrigado, ficamos muito gratos a vocês. Hoje o nosso estudo, uma explanação para entendermos: somos cristãos ou somos cristianismo? Ou seja, pertencemos ao cristianismo. A princípio, a palavra até parece bem iguais, bem semelhantes, sonora, né? E quando você escreve, escrito e sonoramente, elas parecem iguais. Cristianismo, cristão. Mas na realidade, podem se parecer nas palavras e na sonoridade, mas no conteúdo e no que ele representa são totalmente diferentes. É como se um fosse para a esquerda e o outro fosse para a direita. São totalmente diferentes e vamos entender. Então, eu não pertenço ao cristianismo. Nós que somos discípulos de Cristo pertencemos ao cristão, ao Evangelho de Jesus e não ao cristianismo, mas nós vamos saber. Passados anos, 70, 60 anos depois da morte de Cristo, vieram os apóstolos Paulo e Pedro e Tiago e todos ali no envolvimento de pregar a sua palavra, pregar o Evangelho, foram pregando. E lógico, gente, ninguém fica para semente. Paulo, Pedro, João, Tiago, Timóteo, todos morreram. Você não vai numa esquina e vê alguém tomando um cafezinho, ou nem Paulo, nem ninguém, porque já passou anos e anos, já passou séculos e séculos. Passaram-se aí quase 2000 anos que eles morreram e as coisas se renovam. E foi justamente depois da morte desses discípulos, desses apóstolos, foram vindo outros apóstolos, porque o Evangelho não parava, ele prosseguia. Então, há mais ou menos, vamos por aí, 270, 300 anos depois de Cristo, já estava um caos. Israel, Jerusalém, estava sendo tomado pelo domínio do Império Romano. O Império Romano tinha tomado conta de Israel, Jerusalém, daquela área toda. Então eles estavam totalmente dominados. E não sabiam mais o que fazer. Com isso se perdeu totalmente a característica da igreja primitiva. Todo o Evangelho de Jesus pregado foram esquecidos, começaram a ser esquecidos. E as pessoas começaram a cobrar os apóstolos e discípulos posteriores que vieram, a Paulo, a Pedro, e começaram a cobrar as pessoas que pregavam o Evangelho: cadê Jesus? A Bíblia disse que os evangelhos estavam falando que quando Jesus estava para vir, haveriam terremotos, peste, fome, desastre, nação contra nação. E eles cobravam dizendo que tudo isso estava acontecendo e Jesus não vinha. E eles cobravam exatamente tudo isso, porque naquela época já estava acontecendo os terremotos, as pestes, a fome. E eles estavam totalmente perdidos, mais perdidos ainda, né, os discípulos que vieram depois, e as pessoas estavam pregando porque não sabiam mais o que fazer, não tinham como controlar, não tinham controle da situação. Foi aí que surge um chamado que todo mundo vai saber quem é, lógico, já leu, já ouviu, que é o famoso Constantino. E ele ainda não era imperador nessa época, só que como todo imperador, todo rei, ele tem um súdito dele, ele tem alguém que fica do lado dele, ajudando, abrindo o olho dele. E aí é que surge na história de Constantino o famoso Lactâncio. O Lactâncio era um homem comum, mas esperto, observador, sabia de todos os detalhes, de tudo que acontecia, estava atento a tudo, o povo falando, o Império Romano tomando conta da situação, ele sem controle. Então ele desperta e fala para Constantino: Constantino, eu acho que você tem que se levantar como um novo líder aí.
porque as coisas já estão tomando um rumo que ninguém vai mais conseguir controlar essa situação toda. E Constantino, ele adorava, quando você vai ver sobre o estudo dele, ele adorava um pouquinho o culto pagão. Ele era um pouco místico. Então ele diz que numa bela noite, dormindo, ele teve um sonho, e que nesse sonho apareceu o sol com uma coroa de louro, representando o reinado, representando o poder, e que a palavra vinha numa frase assim para ele: você vencerá. Ele acordou aquilo e ficou com aquilo na cabeça. Mais tarde os estudiosos perceberam que esse sonho, essa pessoa que apareceu para ele, era Júpiter, né? E essa coroa era um reinado. Então começaram a associar, porque ele gostava de adorar essas coisas. Ele era um pouco místico e tinha esse culto pagão, com esses envolvimentos de uma opção de coisas. Mas com o passar do tempo ele tomou conta da situação e chegou a ser o comandante do Império Romano. Ele assumiu o posto do imperador do Império Romano. E com isso ele quis resgatar a igreja e não deixar o povo solto, largar a bilactância. Olha, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo. Era o discípulo dele. E o que aconteceu? Então ele espertamente falou: nós vamos fundar o cristianismo, vamos trazer essa situação de fora, mas a gente precisa de algumas coisas. Vamos recuperar os escribas, vamos recuperar esses caras, porque eles sabem de muitas coisas. Então ele falou: olha, vamos trazer os bispos. E quem eram os bispos, gente? Naquela época, e na época de Jesus, os bispos eram pessoas muito simples, simplérrimas, eram simples. Eram pessoas casadas, marido de uma só mulher, não era dado tanto ao vinho, pacato, eram humildes, não tinham muito dinheiro, mufunfa, grana, mas eram caras estudiosos. Geralmente eram os escribas, eles estudiosos, eles tinham uma lei, eles sabiam, eles escreviam bem, redigiam bem, e eles orientavam as pessoas. Por isso que eles eram os bispos. E os bispos, na época de Paulo, faziam parte do Sinédrio também. Então eles estavam esquecidos nessa época. Então Constantino, mais rápido e perspicaz do que todo mundo, vão pegar eles para formar um concílio e começaram a formar a igreja, entre aspas, que a igreja somos nós. Foi no período de Constantino que ele começou a construir e mandar construir os templos faraônicos, católicos. E nós precisamos de um Deus. Por que nós precisamos de um Deus? Ele falou: porque ele era místico. Ele tinha estudado, ele tinha envolvimento com os deuses gregos, Apolo, Íris, Zeus, Júpiter. Então ele tinha que formar alguém. Quem que nós podemos pegar como essa imagem? E aí surge a imagem de Pedro. Por isso que dizem que Pedro é o primeiro papa, né, da Igreja Católica. E veja só, e papa não casa. Pedro era casado porque Jesus curou a sogra dele. Eles fazem uma confusão. Então começaram a crescer essas igrejas. E aí que surge, no ano 300, o primeiro concílio de Niceia, que ali eles formam todo o estatuto da igreja. Vai ter que ser assim, vai ter que ter esse segmento, é isso, e vamos formar assim, vamos fazer desse jeito, vamos pegar os bispos, vamos pegar todo esse plenário aqui e vamos reformular as teorias do Evangelho, mas vamos pôr como taxa o cristianismo. Eu sou o fundador do cristianismo. E ele falava para as pessoas que ele era o discípulo mandado por Deus. Ele que ia dar solução a todo mundo. E aí que ele começa a construir os templos faraônicos bonitos. E ele toma o domínio. Aí o Império Romano enfraquece, Israel ganha um pouco mais de força. Mas as suas igrejas foram começando a ser formadas. Com isso, com o passar do tempo, né, os protestantes não querendo ficar atrás, aí a gente pode entrar nessa, os crentes podem entrar nessa, começaram a criar seus templos e suas doutrinas. Não, peraí, a Igreja Batista Presbiteriana veio primeiro, nós vamos construir nosso templo assim, mas vamos botar nossa lei assim. Daqui a pouco surgiu outras igrejas, Deus é amor, Assembleia de Deus, e cada um formou a sua igreja, cada um formou o seu concílio,
cada um estabeleceu o seu reinado, cada um tem o seu propósito, e aquela briga, quem é que você está contigo, o cristianismo para lá, nós também fazemos parte do cristianismo. Por isso hoje muitos se confundem e falam, eu sou cristão, mas eu pertenço ao cristianismo, como se fosse o budismo, como se fosse o islamismo e assim por diante, mas nós não pertencemos ao cristianismo, porque isso foi fundado por ideologia humana, isso foi fundado por ideologia de Constantino. Nós somos cristãos, porque nós somos discípulos de Jesus. Então eu imagino Jesus nessa situação toda. Deus, para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Os evangélicos, protestantes, os católicos, cada um formou seu concílio, cada um formou a sua ideologia. Por isso que hoje, e eu já pertenci a todas as cúpulas de Assembleia de Deus, igrejas, e sei como é lá dentro. Hoje não, hoje eu sou discípulo e faço parte de Jesus, e eu sei que eles tem cada sua doutrina. Então você não pode pregar lá, você não pode pregar aqui, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, ninguém prega lá, e começa aquela guerra, e quem é que está certo e quem não é. E Jesus fica olhando com Deus. Então, meu irmão, dê uma explanação do cristianismo real, o que é cristianismo, o que é ser cristão. Nós somos discípulos de Jesus. Que Jesus possa te abençoar, que você possa entender que essas igrejas, esses templos, não foi formado por Jesus, muito menos pelos apóstolos, muito menos pelos seus discípulos. As igrejas eram mais simples, que vocês vão ver em outro vídeo, é só clicar aí, igreja, e vocês vão entender. Que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, e que Ele possa te abençoar, você e sua família. Escreva para nós, mande sua pergunta, mande sua dúvida. Nós queremos esclarecer e nós queremos estar com você. Participe do TV para Ver, e Deus te abençoe, e até um próximo vídeo.